Boa noite Rita, Nathalie, Gilberto, Júlia, sejam bem-vindos, Cíntia, sejam bem-vindos ao nosso 19º encontro dos 22 dias com Santa Rita. Teremos só mais este e mais um encontro ao vivo. Depois, dia 21, nosso encontro vai ser gravado, vai ficar disponível no YouTube a partir das 8 da manhã, no dia 21. Então, o dia inteiro, quem puder, quem quiser fazer mais cedo, pode fazer mais cedo. E dia 22, nós vamos estar lá no Santuário de Santa Rita de Cássia, Curitiba. E aí vai ser o dia inteiro, não é só uma horinha, né? Vai ser o dia inteiro em companhia de Santa Rita. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Segunda-feira e a caminho do dia 22. Eu sei que muitas paróquias também já fizeram as suas comemorações no domingo. Hoje nós temos a presença do Padre Abimar, daqui a pouco eu chamo ele do Santuário de Santa Rita de Cássia do Rio de Janeiro. Mas antes, eu vou convidar vocês para nós fazermos juntos a oração do Tríduo. Eu publiquei hoje, meio-dia, eu acho, ou meio-dia, não tenho certeza bem certinho do horário, o primeiro dia do Tríduo, mas como tem muita gente que perdeu e não viu, nós vamos fazer. O Tríduo está aqui nesse livro, no livro Novenas a Santa Rita, de minha autoria. A gente já fez a novena de maio, que está aqui no livro, e agora a gente vai fazer o Tríduo, mas o Tríduo é bem rapidinho, tá bom? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Primeiro dia do Tríduo, lembrando, pode parecer bobagem, vocês até vão dizer assim, nossa, mas ela não precisava explicar isso, mas é que já me perguntaram, então se alguém perguntou é porque tinha dúvida, e se tem dúvida a gente tem que esclarecer. Tríduo tem a ver com 3, de 3 dias, 3, duo, né, do dias, então por isso Tríduo. Normalmente é feito 3 dias antes do dia do santo ou da santa de devoção, do santo ou da santa padroeira. Por isso o termo Tríduo. Página 145, Grace. E aí a gente faz como? Né? Eu fiz aqui a novena, começou no dia 10, terminamos ontem, e agora começamos o Tríduo. A Thaís, por exemplo, da Chácara Bela Manhã, não está participando hoje conosco por conta que ela está participando do Tríduo na paróquia dela. Então, muita gente, né, faz vamos pedir sim, pela sua vozinha, 96 anos, benza a Deus. Me lembre mais uma vez na hora das orações. E aí, tem muitas paróquias que fazem, né, o Tríduo. Mas alguém já me perguntou, eu publiquei 3 dias, no quarto a pessoa vai falar, hoje não tem Tríduo? Daí a gente tem que explicar que o Tríduo são 3 dias. Pode parecer muito óbvio para a maioria de nós, mas algumas pessoas às vezes não têm muito conhecimento e aí perguntam mesmo. Primeiro dia, ó Santa Rita de Cássia, padroeira dos impossíveis, advogada dos casos desesperados, a vós apresentamos nossos pedidos com fé e esperança na vossa poderosa intercessão. Que vosso exemplo de fé no Deus do impossível nos motive a não desistir, mesmo diante dos momentos mais difíceis e das cruzes mais pesadas. Peço-te que interceda por mim e por cada um de vocês que estão participando aqui dessa live. Obrigada, Flávio. Flávio colocou a página. Para que Deus nos conceda a graça de, por intercessão de Santa Rita, lembrando sempre que não é o santo que faz o milagre, quem faz o milagre é Deus. O santo pede por nós. A gente precisa também ter esse cuidado na hora de fazer as nossas orações. Então, nesse momento, vocês podem apresentar os seus pedidos. Oração. Santo Deus, que nos deste Santa Rita de Cássia como modelo de fé, esperança, caridade e pacificação. Conceda-nos, por sua intercessão, a força para enfrentarmos as dificuldades que a gente sabe, né? Que todo mundo tem os seus espinhos na vida, uns mais, outros menos, mas todos temos. E a perseverança para superar os obstáculos que nos afastam dos nossos impossíveis. E aí, eu sugiro que a pessoa faça a oração do terço a Santa Rita. Aqui no livro Terço a Santa Rita, está na página 149. Você pode fazer esse, ou você pode fazer o terço que você achar melhor. Inclusive no canal Amada Ritinha, no YouTube,
o meu segundo vídeo, o segundo vídeo com mais número de visualizações é justamente o vídeo do terço a Santa Rita. Então, vocês podem fazer. Aqui no livrinho Coroa de Santa Rita também tem um terço, tá? Ou, não, como é que eu faço, Kátia? Então, não quer, não tem um terço na mão? Não tem como fazer o terço? Gente, fazer o terço, né? Você entra lá no Google e pesquisa terço Santa Rita. Mais uma vez, a gente tem que cuidar com aquilo que a gente clica. Então, tem que ser, de preferência, de um santuário, de uma paróquia. Canção Nova tem muito conteúdo. Pocket Terço tem muito conteúdo. Então, procurem fontes católicas, tá? Amada Ritinha, como eu falei, tem o Terço Santa Rita, mas tem vários. Se você colocar no Google, tem vários. Mas tem uns e outros que eu sei que eu não vou dizer para vocês 100% é um canal católico, porque algumas coisas, assim, parece que fogem do que deveria ser. Mas a gente não sabe, né? Vou chamar, então, o nosso convidado. Vamos torcer para que dê certo, porque deu problema a vez passada, mas sempre a gente confia. Santuário, aqui. Vamos ver se deu certo. Hoje eles até fizeram um teste. Foi o que me contaram. Opa! Já temos uma parede, padre. Ah! Ai, que Boa bom, noite. padre. A alegria de vida, para quem não sabe, nós tentamos uma vez e não deu certo, né, padre? É verdade, Kátia. Que bom que hoje está dando certo. Uma boa noite a você, a todos os irmãos e irmãs que estão aqui conosco nessa noite, né? A 19ª, né? Isso. 19º encontro que vocês estão fazendo. Aqui no nosso santuário é o 7º dia. Nós fazemos o novenário, mas também para alguns outros lugares pode ser o primeiro dia do tríduo. Exatamente. Enfim, o importante é a gente estar aqui reunido. O senhor conta para nós de onde que o senhor está falando. O senhor falou do santuário, mas tem muita gente que não sabe. Isso. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Aqui, o nosso santuário, ele faz parte da história de Santa Rita, porque ele, na verdade, hoje ele é um santuário, mas antes de ser elevado ao status, né, à dignidade de santuário, nós fomos a primeira igreja dedicada a Santa Rita fora da Itália. Então, nós estamos falando, né, de uma igreja construída e dedicada à Beata Rita. Eu ia Né, perguntar no final, isso, padre. Porque um a padre aqui de Beata Rita. Carapicuíba me perguntou, Kátia, lá no Rio de Janeiro, que foi a primeira igreja fora da Itália dedicada a Santa Rita, eles chamavam ela de santa? Eu falei, acredito que não. Não, era Beata. Então, nós estamos falando de final do século XVIII, né? Nem eu nem você estávamos vivos, mas já existiam pessoas que nutriam a devoção à então Beata Rita. Sobretudo, a nossa história está vinculada à vinda de uma família, a família Nascentes Pinto, eles vêm de Portugal para o Brasil e se estabelecem aqui no Rio de Janeiro. E nesta vinda eles já trazem um quadro que nós temos ainda no nosso santuário, em perfeitas condições, graças a Deus, e que retrata justamente a Beata Rita, né? E a partir desse quadro é que nasce a devoção. No primeiro lugar, né, eles fazem um pequeno oratório nesse espaço e mais tarde, se eu posso te contar um pouquinho, mais tarde surge esta igreja, como disse, no final do século XVIII. Pelo que eu entendi, era uma chácara, uma fazenda, e eles construíram esse oratório nesse local. E aí começou a devoção. Exatamente. Eles vinham, né? O Manuel Nascentes Pinto, ele vinha para exercer funções em nome da coroa. Nós estamos aqui, né, muito próximo do antigo, né, Cais do Porto do Rio, e eles se estabelecem nessa região, onde hoje está a igreja, né? É a residência deles, domicílio deles,
mas ali eles constroem um pequeno oratório que abriga esse quadro, né? A devoção, enfim, ela vai crescendo porque eles deixam esse espaço do oratório aberto, ele é visitado por pessoas que passam ali pela frente dessa chácara. Na frente da então chácara havia comércio, inclusive nós temos um bonito quadro também do final do século XIX, né? E que retrata aí já a igreja construída e o movimento de comércio na frente, né? E a partir daí, dessa construção desse oratório, eles deixam como testamento, né, a solicitação para que o filho, que é o Inácio Nascentes Pinto, ele faça a doação desse terreno onde estava a chácara para a Arquidiocese do Rio de Janeiro, bem praticamente em frente, só que no morro está a antiga residência do bispo, né? Então o bispo da então, né, diocese, perdão, do Rio de Janeiro, morava quase que em frente, né, desse espaço que era deles, e eles deixam registrado o desejo de que fosse construída uma igreja, e aí sim, dedicada à Beata Rita. E é no mesmo espaço onde hoje está o santuário? É o mesmo espaço. Então, o espaço, né, ele, depois que ele é assumido pela arquidiocese, ela concede a responsabilidade para uma irmandade, que era muito comum, né, sobretudo nesse espaço da cidade do Rio de Janeiro, estamos falando do centro histórico do Rio de Janeiro, a constituição das irmandades, né? Então, existia uma irmandade consagrada, dedicada ao Santíssimo Sacramento, ela existe ainda, na verdade, e a arquidiocese entrega esse terreno nas mãos dessa irmandade, com a responsabilidade que a irmandade construa essa igreja, né, dedicada a Santa Rita, e dois, que o casal, o Manuel Nascentes Pinto e a sua esposa, eles sejam sepultados, e eles lá estão, sepultados dentro da igreja. Uhum. Então, tem um dado histórico aqui, cultural, muito interessante, eu considero também religioso muito interessante, porque é uma das poucas igrejas onde um casal de leigos está enterrado junto dentro da igreja. Né? Então, em geral, a gente tem padres, Sim. bispos, né? Enterrar recentemente a gente viu agora, né? O sepultamento acompanhou, né? Bem de perto o sepultamento do Papa Francisco e viu lá, né? O Papa, o bispo de Roma, sepultado lá na Basílica de Santa Maria Maggiore, né? Lá em Roma. Exatamente isso que acontece aqui. O casal, o Manuel e sua esposa, eles estão sepultados no altar mor de nossa igreja, aqui do nosso santuário. E o santuário, ele é tombado pelo patrimônio histórico? Agora Isso, é IPAN que chama, né? Isso, exatamente. Ele é tombado, é uma das igrejas, vou deixar a modéstia de lado, uma das igrejas mais bonitas, né, da cidade, é uma pérola, realmente, né? Segue o que era normal na época, o estilo barroco, porém um barroco ainda moderado, não é aquele que nós chamamos do barroco rococó, que é carregado, repleto, né, às vezes até de curvas, né? A nossa igreja não, ela é uma igreja barroca, mas ainda mantém uma certa linha arquitetônica da sobriedade, vigora, sobretudo, né, no templo, né, a presença, né, de peças e de estruturas em madeira, né? Então, inclusive, a nossa imagem de Santa Rita, a imagem principal que fica no topo, né? É aquele altar que nós popularmente chamamos de bolo, né? Sim. Aquele altar que vai subindo em camadas, e no topo do altar, né?
está uma belíssima imagem em lenho de Santa Rita. As cores que predominam são o branco e o dourado, como era comum na época, mas já aviso logo, não é ouro, não. Deixa o nosso patrimônio quietinho, né? Mas é realmente uma igreja muito bonita, muito bonita. E a manutenção disso tudo, padre, deve dar um trabalho, um custo, porque a gente sabe, né, o que é madeira, ele é muito suscetível, né, a pragas, a ação do tempo. Como que é feita essa manutenção? Então, nós temos uma equipe permanente de manutenção, né, que pensa junto conosco, né, com agora reitor do nosso santuário, que é o Padre Wagner, que é também o nosso pároco. Nós somos, somos outros dois padres auxiliares, o Padre Marcelo e eu, e existe, é claro, uma equipe que nos ajuda naquela manutenção diária do santuário, né? É óbvio que depois, em alguns momentos, em alguns períodos, nós precisamos fazer manutenções mais profundas, como, por exemplo, há 2 anos atrás, nós tivemos que fazer uma manutenção dessa imagem justamente em lenho, tivemos que retirá-la, tudo isso precisa ser feito com a autorização do IFAM, né, e com as instruções do IFAM, porque a gente não pode, por exemplo, fazer uma restauração de uma imagem como essa de Santa Rita em qualquer lugar, em qualquer esquina. E isso, claro, traz um custo muito grande, né? A gente vive, do ponto de vista da manutenção, a gente vive da generosidade dos devotos, das devotas que nos ajudam, né, a levar adiante a bonita missão de manter esta igreja, e foi por isso que ela foi, inclusive, elevada esse ano a santuário arquidiocesano, mantê-la aberta o maior número de tempo possível. Então, hoje nós conseguimos mantê-la aberta de domingo a domingo. Ela não fecha, portanto, do ponto de vista dos dias da semana. No domingo, nós temos 3 missas dominicais, e durante a semana, sobretudo de segunda a sexta-feira, nós temos, em média, 7 ou 8 missas por dia. Começamos as atividades no santuário por volta das 6h30 da manhã e encerramos as atividades por volta das 19h30, quando tem algum dia, por exemplo, nesses dias da novena, a gente vai até um pouquinho mais tarde, por volta das 20 horas. E depois, no dia seguinte, 6h30, estamos novamente com o santuário aberto, atendendo e acolhendo os devotos e devotas de Santa Rita. E essa questão de se ter se transformado, né, se elevado a santuário há pouco tempo, pelo fator histórico, né, não deveria ter sido há mais tempo, né? Sempre achei estranho que a matriz não era santuário. Até pelo, né, o que eu estudei sobre Santa Rita e sobre o início da devoção de Santa Rita no Brasil foi ali, né? Alguns Sim. dizem que aquela igreja de Paraty também tem uma relação bem antiga com a devoção de Santa Rita, mas a do Largo de Santa Rita, e onde o senhor está, é a mais antiga. E eu fiquei pensando assim, mas tem tantos santuários, né, no Brasil, por que essa demora do Rio de Janeiro? E assim, faz um mês, eu acho, né, que vocês foram levados a santuário. Isso, 2 meses, né? Vai completar agora, porque foi no dia 22 de março. Na verdade, a gente pode vincular isso, sem dúvida nenhuma, à questão de o tamanho, né? O tamanho da igreja, e, ao mesmo tempo, também, num primeiro momento, o conceito que circulava aqui, sobretudo na Arquidiocese do Rio de Janeiro, sobre quais eram as igrejas que podiam ser consideradas santuários, né? Então, na verdade, essa prática é uma prática nova. Nós, sobretudo, assim, o aumento do número dos santuários arquidiocesanos, nós devemos ao recente, né, governo, se comparado à história, né, da arquidiocese, o recente governo de Dom Orani, né, Dom Orani João Tempesta. Ele é um grande incentivador justamente desta existência na arquidiocese de santuários,
E aí, a partir justamente dessa constituição de outros santuários, a gente foi percebendo também que nós atendíamos a essa característica, né? Quer dizer, o Código de Direito Canônico, que é, né, ali o conjunto de indicações, de normas que a Igreja Católica tem, quando ele fala sobre os santuários, né, ele vai falar justamente que duas sejam as principais características que indicam, que apontam que um local sagrado, né, para a Igreja Católica, ele possa ser constituído como santuário. O primeiro deles era o afluxo, né, o número grande de fiéis, de pessoas que vão ali por causa desta devoção, por causa, né, desta intenção, no nosso caso, por causa de Santa Rita. E segundo, né, que essa igreja ela possa oferecer as condições para acolher, sobretudo do ponto de vista, né, das práticas sacramentais da Eucaristia, isto é, da celebração das Santas Missas e da celebração da penitência, né, das confissões, ela possa oferecer a esses que acorrem ao santuário, essa igreja ela possa oferecer essas estruturas. E aí aqui eu acho que tem um dado importante, porque como essa igreja ela foi entregue desde o início, né? Ela foi entregue à Arquidiocese do Rio de Janeiro, então, na verdade, durante muito tempo ela foi administrada por um padre só, né? E um padre, é claro que contava, né, sobretudo nos últimos anos, a gente tem essa memória, inclusive alguns desses antigos párocos nós os conhecemos, né? Mas eles estavam ali sós, né? E hoje, como a gente conseguiu mudar nesse sentido também essa estrutura pastoral, da presença de mais padres, né? De uma estrutura, portanto, nesse sentido, que atende a esses pré-requisitos, eu entendo que a partir daí, então, a gente conseguiu, a comunidade conseguiu perceber também que ela atendia aos requisitos, né, para a solicitação para se transformar num santuário. E, de fato, foi isso que nós fizemos no ano passado, no âmbito justamente da festa de Santa Rita, portanto, nesse período que nós nos encontramos. Nós fizemos uma grande consulta pública com os devotos e devotas que passaram, né, pela festa, né? Abrimos também essa consulta pública pelas redes sociais, né? E a resposta foi muito positiva. E aí isso nos deu, Kátia, a certeza, né? Que esse não era um projeto pessoal de dois, três padres, de cinco ou seis pessoas mais próximas, mas, na verdade, era um projeto que atendia os anseios de uma população, né? De um grupo maior de pessoas. E aí o Dom Orani, né? Quando percebeu também o número, né? De solicitações de pessoas interessadas para que a nossa igreja fosse constituída como um santuário, ele prontamente respondeu ao nosso pedido. Além disso, eu estou vendo que o Flávio está comentando O aí, Flávio né? está respondendo as perguntas. O É, povo pergunta, o eu estou Flávio vendo. vai ser Exato. secretário aí. Além disso, contribuiu também para isso, para a popularização ainda maior desta nossa igreja, o fato de que já há alguns anos a gente assumiu um compromisso junto à Arquidiocese do Rio, e não só, porque uma vez nós temos a nossa missa das 7 horas da manhã transmitida para a Rádio Catedral, que é a rádio da nossa arquidiocese, mas que atinge, pelas frequências, né, da rádio, atinge outras dioceses mais próximas aqui, como Niterói, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, enfim, dioceses limite, que fazem limite com a nossa arquidiocese, e mais recentemente com a questão dos aplicativos, né, da presença também das mídias digitais, esse alcance aumentou significativamente.
Com isso, a gente, inclusive, criou, né, durante a pandemia, o nosso canal também do YouTube. Ele é agora, né, Santuário de Santa Rita, né, um canal no YouTube. E essas missas também são transmitidas e ficam gravadas nesse nosso canal. Se você quiser, inclusive, pode, qualquer pessoa que aqui está, quiser nos acompanhar, tanto em nossa página do Instagram, que é essa aqui onde eu estou, como também na página do Facebook ou no canal do YouTube do nosso santuário. Você será muito bem-vindo, muito bem-vinda, minha irmã e meu irmão. O santuário ele é construído num espaço que tem uma relação bem importante com a história também do Rio de Janeiro, né, padre? Se o senhor puder, não sei se estou lhe apertando de repente, senhor, mas eu acredito que o senhor tenha conhecimento pela Apertando, não. sua, né, pelos seus estudos, pela sua vivência aí, E, né? bom, em primeiro lugar, nós estamos falando assim de uma parte, né, que dá origem, na verdade, não somente à história da cidade do Rio de Janeiro, mas dá origem, na verdade, a uma significativa parte da história do país, né, do Brasil, né? Era por onde os representantes, por exemplo, da coroa portuguesa, eles chegavam, e, portanto, nós estamos falando, em primeiro lugar, do Rio Antigo, né? Do início, justamente, da civilização moderna, né? Tal como nós a entendemos, do nosso país. Além disso, era uma importante via de comércio, né? E aí nós precisamos entender que dentro dessa prática comercial está a prática comercial também escravagista, né? Então era um local também aonde chegavam os negros, né, escravizados, né? E eles eram nesta região, eles eram também colocados, né, para serem comprados, né? E aí essa região que se estende por uma parte significativa aqui dos nossos arredores, ela se chama Pequena África, né? Então nós estamos, na verdade, no início daquela que é reconhecida hoje aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, perdão, sobretudo pelos movimentos, né, de resgate da nossa memória histórica e memória, sobretudo, né, da vida e dos sofrimentos, né, daqueles que chegaram de África. Nós estamos no início dessa que é considerada a Pequena África e que ela se estende até o Cais do Valongo, que se tornou, o Cais do Valongo, ele se tornou o principal lugar, o principal memorial é, da, da prática, né? Que nós precisamos reconhecer, né? Que atenta contra os direitos humanos, que atenta também contra os princípios de nossa fé, As porque nossas o Cais do Valongo. dívidas, né? Exato, exatamente. As nossas dívidas históricas. E o Cais do Valongo se tornou, hoje, um importante memorial aonde esses irmãos e irmãs, né, vindos de África, eles eram sepultados. Porém, muito importante isso, o primeiro cemitério das pessoas escravizadas, ele foi construído pela nossa igreja. Então, ele se localizava exatamente na frente, né, do nosso templo, né? Foi a primeira, portanto, igreja no Rio de Janeiro que manifesta, assim, de maneira mais significativa a sua sensibilidade com relação a esses, né, irmãos e irmãs que chegavam, né, escravizados, morriam e como você pode imaginar, vocês que nos estão ouvindo, morriam muitas Aos vezes montes, né? e eram deixados, né? Havia o risco, inclusive, deles serem deixados jogados pelas ruas ali, né? Do centro, e a igreja de Santa Rita os acolhia, né? E os sepultava, né?
Inclusive, dentro da igreja existe, né, nessa arquitetura típica do barroco e de outras estruturas arquitetônicas sagradas, existem os altares laterais, né? Não somente o altar principal, mas altares laterais. O primeiro altar lateral, quando você entra, né, à sua esquerda do nosso santuário, é um altar dedicado a São Miguel e almas. Existe uma belíssima imagem de São Miguel com uma balança na sua mão e que ele pesa as almas, né? Então, as almas mais leves sobem, as mais pesadas descem, e ali nesse altar de São Miguel e almas, nós temos os registros que as celebrações em sufrágio, isto é, pelo descanso eterno, né, como se falava à época, pelas almas, né, desses irmãos e irmãs escravizados, ali missas eram celebradas, né, para que eles pudessem ter o descanso e a paz eterna. Depois, é óbvio, com a primeira movimentação de urbanização da cidade, aí todo esse material, toda a estrutura desse cemitério, ela foi recolhida e, portanto, hoje nós não temos mais, temos o Largo de Santa Sim. Rita, mas não temos mais o cemitério ali no Largo de Santa Rita. Interessante, padre. Uma outra dúvida: há quanto tempo o senhor está no santuário? Bom, eu estou agora já indo para o meu 9º ano no santuário, né? É a primeira experiência que eu faço. Eu já tenho 29 anos de padre, mas é a primeira experiência que eu faço nessa região histórica do Rio de Janeiro, né? E ali no santuário estou já do 8º para o 9º ano, exercendo ali minhas funções pastorais. Deve ser uma experiência interessante, né? Porque tem a parte religiosa e tem a parte histórica, né? E, Eu sempre imagino, assim, né? Os que vieram antes. Eu sempre, quando estou num espaço desse, eu penso assim: eu estou aqui porque veio, gerações anteriores me permitiram estar aqui, né? E o que, que eu estou fazendo para que as futuras gerações possam, daqui 20, 30, 40 anos, estar aqui também, né? exatamente. Em primeiro lugar, para mim, é um lugar, um local de aprendizado, inclusive pastoral, porque é, a gente, em primeiro lugar, não, embora seja uma paróquia, mas é uma paróquia sui generis, no sentido de que nós não temos um número significativo de habitantes no território E não tem paroquial, residência, porque né? não tem residência, exatamente, porque Uhum. basicamente, né, quem quiser pode acompanhar no própria internet, é possível a gente ver imagens que mostram bem a evolução, desde, como eu disse, esse primeiro quadro, né, do final do século XIX, onde a igreja de Santa Rita quase que domina ali, soberana, só tem ela, até outras imagens muito interessantes, fotos em preto e branco, coloridas, e que dá para a gente notar, por exemplo, quem quiser fazer uma pesquisa, a evolução do espaço em torno. A igreja mantém-se, eu gosto até de algumas formações fazer essa indicação. Hoje, a passagem, por exemplo, do VLT, que é o veículo leve, né, sobre trilhos, né, que passa. Então, a gente tem uma evolução arquitetônica muito interessante, urbanística, em torno do santuário. O antigo E, convivendo com o novo. exatamente, exatamente. E aí, como eu disse, esse desafio, né, da gente ter uma paróquia é, com dinâmica, com vitalidade, porém não tendo habitantes. E aí a questão justamente de você criar laços, né, como eu chamo assim, afetivos, sermos uma Comunitários, paróquia né? exatamente afetiva, isso é de fundamental importância. E, ao mesmo tempo, a capacidade de você ser certeiro. Né? Certeiro em que sentido? Porque muitas vezes você vai ter contatos muito breves com essas pessoas que vêm ao santuário. Né? Eles têm ali, por exemplo, a gente tem sempre uma missa meio-dia e 15,
que é uma missa para as pessoas que vêm, por exemplo, ali na hora do almoço, né? No intervalo Então você tem que do ser almoço. exato, você tem que ter celebrações mais breves, mas que sejam capazes também de atingir, de cativar, e depois essas pessoas, uma vez acolhidas, elas Voltam. retornam no final de semana, fazem conosco a catequese. Por exemplo, agora nós estamos para finalizar um grupo, né, de iniciação à vida cristã, com jovens e adultos, e são quase 30 Ai, que irmãos e delícia. irmãs que estão caminhando conosco. E já tem outros que sinalizam quando é que vai ter a próxima caminhada. Né? Ontem mesmo eu já falava com uma família e eles já interessados em se associar, uma jovem, nesse caso, em se associar a esses grupos de preparação para, né, os sacramentos da iniciação à vida cristã, mas, sobretudo, para a vida cristã como um todo. Padre, mas a sua relação com Santa Rita, o senhor me contou que o senhor já morou em Cássia, é verdade? Isso, é. Bem, eu, na verdade, morei em Roma, né? Eu fui para Roma, né? Embora eu seja aqui da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro, eu fui convidado para dar continuidade aos meus estudos. Eu fiz um mestrado e um doutorado fora do país, na Itália, né, em Roma. E nos finais de semana, eu fazia, né, um acompanhamento pastoral junto a uma diocese da, da Itália, né, que era a diocese de Spoleto Norcia, né, Núrcia, né, no português, que é justamente ali na região da Úmbria, terra de Santos, né? Terra de São Santos, Nórtia, Francisco. né? Exato. Nórtia é a cidade natal de São Bento e Santa Escolástica. Eu, num primeiro momento, vou para atuar pastoralmente em Núrcia, né? No português, Nórtia em italiano, e depois de 2 anos atuando pastoralmente lá, eu sou transferido, a pedido da diocese, para, aí vocês vão conhecer, a cidade de Rocaporena, Que né? bênção. Então, durante 2 anos, eu trabalhei em finais de semana ali no Santuário de Rocaporena, né? O Santuário de Cássia, esse é mais famoso, né, mais consolidado, mais visitado, mas ali a 6 quilômetros de Cássia, nós podemos chegar ao vilarejo Roca Porena, aonde Santa Rita nasce e passa uma parte, na verdade, Sim. significativa da sua vida. Então, durante muito tempo, esses dois Eu diria anos, que eu metade trabalhei da ali em vida, né? Roca Porena. Exato, metade da vida, Metade exatamente, da vida ela porque, ficou lá. porque até a sua viuvez, ela está em Rocaporena. E como foi essa experiência, padre, de andar onde Santa Rita andou? Caminhar pelos lugares onde provavelmente, né, algum momento ela parou para fazer sua oração, né? É uma região, a Úmbria é uma região como um todo, é uma região muito bonita, né? Aonde a gente vive bem, e eu gosto muito disso também do ponto de vista espiritual. A gente vive muito bem a passagem das estações do tempo. Então, o contraste, né? De você ver, por exemplo, né, que é o que está acontecendo agora, né? E você vê a explosão da primavera, né? Então, a Úmbria é repleta de campos de girassóis, né? É uma paisagem muito bonita. Roca Porena não é diferente, Cássia não é diferente. E, ao mesmo tempo, você vê aquela experiência da morte da natureza, né? Então, você tem o inverno bastante rigoroso, né? Para você ter uma ideia, não sei se aí no Paraná você já viveu essa experiência, É, menos 21 graus, não, menos né? 21 não, mas já vivi, né? A minha mãe mora numa das cidades mais frias do estado, Guarapuava. Então lá Exato. nevou. E como é um lugar alto, deve ser parecido com Cássia, a sensação térmica é muito pior, Isso, porque é isso venta, mesmo. né? Aquele vento gelado, assim. Já passei por -5, Exatamente.
E aí isso me levava sempre a imaginar como Santa Rita, ela também era capaz, né, de aprender com o espaço geográfico que a circundava, né? E não é um caso que a vida de Santa Rita ela está sempre muito vinculada também aos elementos da Sim. natureza, abelha, a, a As flor, o plantas. figo, né? Enfim, né? Lá a videira, né? O Sim. que ela precisava regar para ver se saía alguma coisa dali e saiu. Então essa relação com a natureza sempre me chamou, em primeiro lugar, a atenção, né, na geografia, isto é, na história de Santa Rita, e quando eu tive a oportunidade de estar nesse espaço, isso me chamou muita atenção, né, de como era de fato possível a gente perceber, e eu quero destacar esse aspecto, né, como a vida é sempre vencedora, né? Então você chega ali no inverno, parece que tudo está morto, né? Imagina um carioca, né? Um carioca que sai de. Eu me lembro que uma das primeiras, a primeira, na verdade, experiência de verão minha, né? Eu ainda não estava pastoralmente atuando na Úmbria, mas numa outra região fria também. E lá conversando com um padre, que me acolhia, ele dizia assim, mas você não... Eu falei, olha, lá na minha cidade, agora, nesse exato momento, a gente está em 46 graus e o povo está na praia, né? E ele morria de rir, porque isso também me fez entender, né? Isso me fez colher essa mensagem que eu acho que marcou muito toda a história, toda a trajetória de fé de Santa Rita, de que a vida é sempre vencedora. A gente passa pelo inverno, mas Sim. no final desse inverno há sempre uma primavera, há sempre a explosão da vida, né? E eu acho que isso ajudou muito e me ajuda muito a entender e admirar a bonita história dessa rosa preferida do Jardim de Deus, que é Santa Rita, né? Ela passou por suas podas, ela passou por seus invernos, mas ela nunca permaneceu no inverno, né? Em todas as fases da sua vida, ela foi sempre capaz de deixar a primavera responder. A primavera é ela, na verdade, que é vencedora. E não é um caso que, né, a nossa tradição cristã, católica e de outras tradições também, ao celebrarem a Páscoa, as celebram quase sempre no tempo da primavera, que é a festa da vida. Verdade. É verdade. Padre, perguntaram aí, eu estou só reproduzindo a pergunta. O senhor é devoto de Santa Rita? Sou Ó, devoto de Santa Rita. Não tinha. Deixa eu, deixa eu ver aqui, ó. Vou responder a tua pergunta. olha lá uma Ritinha. Bonitinha. Já respondi? Tá respondida. Sou devoto E de o que, que o senhor Santa mais Rita. admira na história de Santa Rita, né? As pessoas, eu já fiz essa pergunta para várias pessoas, eu sempre me surpreendo. Porque tem algumas pessoas que se ligam mais na fase de vida dela como mãe, como esposa, né? Como viúva, outros mais na fase religiosa. Gostaria de saber do senhor qual é a fase de vida de Santa Rita que o senhor mais admira e o que, que ela traz, né? Uma mulher que viveu há 600 anos e é tão atual ainda, né? O que, que ela traz para nós hoje na sua reflexão? Olha, Kátia, eu não vou responder a sua pergunta, mas já vou responder, porque na verdade, para mim, o que mais me atrai em Santa Rita é essa sua, que eu vou chamar assim, complexidade. Isso é, ela ser capaz de viver muitas vidas numa só, né? Isso me atrai muito, né? É o fato dela ser mãe, dela ser esposa, dela ser filha, dela ser consagrada, dela ser viúva, né? E eu acho que isso é que faz com que ela encante tantas pessoas, né? Porque você não tem um modelo único, né? Embora você tenha uma única pessoa, mas você tem muitas vidas vividas numa só e todas
essas vidas, todas essas etapas de vida, de vidas com muita fé, com muita paciência, com muita resiliência e, sobretudo, muita confiança em Deus, né? Então, ela é enferma, ela é jovem, né? Que tem sonhos, que tem projetos. Então, eu gosto, e isso me encanta muito em Santa Rita, isto é, as muitas vidas que ela viveu. E eu te digo por que que isso me encanta muito, porque eu também sou uma pessoa que gosto dessa complexidade. Em que sentido, né? Eu tenho muitas atividades, né? Eu sempre gostei de fazer muita coisa, né? E busco justamente nessa complexidade da minha vida fazer tudo, em primeiro lugar, obedecendo a Deus e coerente com a minha experiência de fé. Então, eu sou professor, eu sou padre, eu sou estudante de teologia, né? Pesquisador. Eu sou pesquisador, eu vi aí que o Flávio aí está dando spoiler aí, já botou que eu gosto de cantar, Falou né? mesmo. Eu vi aí, eu vi. Então eu gosto, por isso talvez que essa minha complexidade, né, eu vou chamar assim, eu sou filho, né, sou tio, então essa complexidade que me faz perceber as tantas possibilidades que Deus me dá de ser feliz, de poder viver a minha vida de fé, eu olho para Santa Rita e eu a identifico também nela e tento me inspirar um pouquinho, né, no que eu sei que ela fez com muito mais intensidade do que eu. Padre, agora falando do Papa Leão XIV, né? Quando antes de sair a fumacinha branca, a gente estava conversando, eu, padre, porque aquele dia era para entrar que não deu certo. E aí, né, saiu a resposta, e quando ele falou, sou filho de Santo Agostinho, né? Aí foi aquela coisa, nós que somos devotos de Santa Rita de Cássia, abraçamos ele mais ainda, Uhum, né? Porque nos sentimos iguais. E uma das frases que eu gosto de Santo Agostinho, é claro que não é exatamente assim, eu meio que simplifiquei, é que as pessoas só amam aquilo que conhecem, sim. né? E quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. E o senhor, como professor e como estudioso, sabe melhor do que qualquer um de nós sobre isso. Uma das dificuldades que eu tenho aqui no meu trabalho de divulgação da devoção de Santa Rita é que eu sinto que às vezes as pessoas não querem aprender muito, não, padre. O povo só quer o caminho fácil, sabe? Tipo milagre, mas não quer Jesus. Quer a rosa, mas não quer Santa Rita. E aí isso me incomoda um pouco, porque eu sei que eu já fui essa pessoa. Eu sei que eu me aproximei de Santa Rita por um milagre também. Mas depois, principalmente o fruto do meu trabalho, eu comecei a refletir, não, mas a nossa relação não pode ser assim, interesseira, né? Aquela pessoa que só procura o santo na hora do aperto, na hora que o negócio tá feio. Quando tá bom, né? Dia 22 de maio, o senhor sabe, não tem espaço para andar dentro do santuário. E os outros dias? E os outros dias do ano, e os outros dias da semana? Então, assim, o que o senhor, aos seguidores que estão aqui participando, estamos em 72 pessoas, depois as pessoas assistem gravado. O que o senhor indicaria, assim, como deve ser a nossa relação de devoção com os santos? Além do eu quero pedir, eu quero uma graça, eu quero um milagre. Então, ontem, né, era o quinto domingo, né, do tempo da Páscoa, né? Para quem vai ver depois, né, no dia 18, né, de maio, né, de 2025, quinto domingo da Páscoa, e o Evangelho era o capítulo 13 do Evangelho de João, e que dizia assim, né, vos dou um mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse como eu vos amei, ele tem uma importância muito grande, né? Então, como filha de Santo Agostinho, Santa Rita entendeu a importância, o valor, a centralidade do amor, né? E nós pedimos também que isso possa ser uma marca, como foi até aqui, do Papa Leão XIV, né? Como agostiniano, como membro, né, dessa grande família de Santo Agostinho,
a gente chama de Ordo Amoris, né? A ordem do amor, né? Que rege, que regula, sem dúvida nenhuma, todos aqueles e aquelas que nutrem a espiritualidade agostiniana, né? Santo Agostinho ele volta muito a esse tema do amor, mas que em primeiro lugar é um tema bíblico, né? É um tema evangélico. E quando Jesus diz, né, amai-vos como eu vos amei, esse eu vos amei aponta na direção de um amor que não é um amor egoísta, que não é um amor fechado, né, que não é um amor que pensa somente no seu, mas é um amor que se faz doação, que se faz entrega, né, que se faz dom, né? Por isso chamado de mandamento, isso é dom, né? É uma oferta que a gente tem que fazer às outras pessoas. Santa Rita colheu isso muito bem, né? Pensemos, por exemplo, quando ela está gravemente enferma, né? Sofre não somente do ponto de vista físico, mas ela sofre também do ponto de vista psíquico, porque tem que passar muitas horas na sua cela, né? Porque ela se envergonhava e também não queria, né, incomodar a vida das outras irmãs no claustro, por causa da ferida que exalava, inclusive, um odor não muito agradável. Ela dá demonstrações muito claras, né, de que ela entende, né, que o sofrimento ele faz parte da dinâmica da vida de quem ama, né? É claro que ele não é um sofrimento estéril, ele não é um sofrimento pelo sofrimento, mas ele é um espaço onde a gente percebe. Eu usei até essa imagem ontem com a nossa comunidade. É um sofrimento que deve ser vivido como poda, e não só, mas como associação, né, da minha vida à vida daquele que deu a sua vida por amor, que é Jesus Cristo. Então, o segmento de Jesus Cristo, ele vai ser sempre incompleto quando a gente estiver nessa dinâmica do só receber, né? Então, eu quero milagre, eu quero o caminho mais fácil. Eu sei que a sociedade atual nos impele muito a Sim. isso, né? Por exemplo, no âmbito, por exemplo, dos estudos, eu vejo como, né, hoje tem a inteligência artificial. Então, é uma pena ver, por exemplo, estudantes achando que vão fazer os seus caminhos acadêmicos, profissionais, jogando dados num chat e esse chat dando respostas. Isso não é sabedoria. Isso não é inteligência no sentido, né, de construção de vida, porque vem tudo muito fácil. E tudo que vem muito fácil vai embora muito fácil. Então, se eu não. Papa Francisco falava em desinteligência natural, né? Exatamente, exatamente isso, com toda razão. E aí, nesse sentido, né, a devoção a Santa Rita, eu vou analisar como incompleta, ou vou tentar usar uma palavra mais apropriada, passível de aperfeiçoamento, quando a gente tiver somente nessa dimensão do receber. É claro que ela é uma porta de entrada. Você mesmo acabou de falar, Kátia, né? Olha, eu comecei a minha caminhada por essa porta de Sim, entrada, sim. né? Estava passando por um momento de dificuldade, fiz um pedido, Santa Rita, né? Deus me atendeu pela intercessão de Santa Rita. É belíssimo. No nosso santuário nós temos histórias belíssimas de pessoas e hoje transcende, porque a minha mãe, por causa de uma devoção, me batizou aqui, padre, e eu estou aqui já batizando o meu bisneto. É claro que essa porta de entrada, onde a primeira leitura falava da porta da fé, né? Os apóstolos estavam felizes porque as gentes dos povos todos, não somente os judeus, passaram pela porta da fé. Então, Santa Rita, com seus milagres, com seus feitos, com o seu ouvido aberto para acolher as nossas súplicas, ela é uma grande porta da fé.
pela qual a gente passa. Mas depois, quando a gente está dentro da casa, a gente precisa saber visitar também os outros cômodos e perceber a beleza também desses outros cômodos. Então, a gente passa muitas vezes, entra muitas vezes na experiência da fé pela graça, né? pelo milagre alcançado, mas a gente não pode parar aí, porque a fé cristã estará, né, sem uma parte importante que a constitui, que é, por exemplo, transformar o que para mim foi bênção, em graça para outra Sim. pessoa. Então é o amor doação, né? Em transformar isso que me permitiu entrar num compromisso muito mais perene, muito mais durável, né? E aí eu gosto sempre de lembrar lá a página do Evangelho dos 10 leprosos, né? 10 leprosos foram curados, então todos eles receberam a graça, mas somente um volta. E eu diria que, na verdade, ele não volta, mas ele permanece próximo a Jesus. E a verdadeira devoção, a autêntica devoção de Santa Rita, não é aquela daquele que recebe e vai embora, mas para mim é a devoção daquele que recebe e fica, permanece cada vez mais próximo do Senhor, né? A ponto da gente saber que vai chegar lá no fim, né? Essa é a nossa esperança. A gente está no jubileu da esperança, no ano da esperança, o fim em que a gente vai trocar a nossa coroa de espinho por uma coroa de glória. E isso leva tempo. Amém. E Santa Rita foi capaz justamente de fazer esse caminho, de trocar a sua coroa de espinho por uma coroa de glória. Amém. Padre, o senhor quer cantar uma música? Ou Não, um vai cair a trechinho? Não? live, vai cair Então a live. depois o senhor briga com o Flávio, que o Flávio que andou dedurando o senhor. Ó. O Flávio ó, fica dedurando. Mas, padre, muito obrigada pela sua participação. Gostaria de perguntar uma coisa, uma curiosidade que não tem muito a ver com Santa Rita. A minha cunhada, ela fez o curso de Teologia para Leigos da PUC Paraná. Essa é uma prática de todas as unidades da Pontifícia Universidade Católica ou é só de alguns estados? Não, não. O senhor sabe? Não, a maior parte, aqui no Brasil, né, é porque, na verdade, as pessoas, rapidinho, as pessoas acham que a PUC é uma espécie de uma franquia. Não é. Uhum. Então, Ela é uma só. ela é. E, não, cada PUC ela tem a sua independência, Entendi. tá? E, consequentemente, ela se estrutura de um seu modo próprio. A PUC do Rio tem uma estrutura onde eu estou, onde eu trabalho. A PUC do Paraná, né, que é onde a sua cunhada, Isso. né, fez o Agora ela curso está de fazendo mestrado em teologia, mas ela fez o isso, curso. ela tem uma outra estrutura. Porém, uma linha permanente das PUCs, né, é a formação teológica, né? A teologia está no coração das PUCs e isso se reflete de dois modos. O primeiro, essas pontifícias universidades, as PUCs, elas sempre oferecem para todas os cursos de graduação, elas sempre oferecem disciplinas de conteúdo teológico. Então, aqui na PUC do Rio, nós chamamos de cultura religiosa. Então, o estudante de direito, o estudante de psicologia, o estudante de comunicação, marketing, enfim, ele tem na sua grade, de maneira obrigatória, um conteúdo de disciplinas teológicas que ajudam ele a entender o lugar da religião, né, o fenômeno religioso, a sua importância, a história do cristianismo, o papel do cristianismo e, sobretudo, hoje, as contribuições que a fé cristã católica dá ao enfrentamento das principais questões do mundo atual. Então, essa é uma primeira marca. E a segunda marca é aquela de ser um espaço de formação qualificada teológica e diretamente, né? E aí, por exemplo, no caso, eu sei que a PUC Paraná faz isso, a PUC do Rio também faz isso. A oferta do curso de graduação em teologia, o mestrado e o doutorado, as duas PUCs, né, PUC do Rio e a PUC do Paraná também fazem isso, e, por fim, aquilo que nós chamamos aqui o curso de
teologia para leigos. É uma introdução à teologia, né, que a gente oferece também aos leigos e leigas aqui da nossa diocese e de outras dioceses ou interessados, enfim. Quando ela me falou, eu lembro que me despertou o interesse. Na verdade, ela começou a fazer um curso de Mariologia. E aí depois ela fez esse curso de agora a PUC tem aquela prática, o melhor aluno ganha o mestrado, né? Ganha aquela, não sei se aí no Rio é assim. De Curitiba, o melhor aluno nos 4 anos, ele recebe uma láurea e essa láurea lhe permite fazer o curso de mestrado com bolsa total, né? E ela foi a Uhum. melhor aluna e recebeu essa bolsa perdendo a vista de um olho Opa, no meio quer do dizer, processo. que coisa boa que ela. Então, aqui também, para você ter uma ideia, nós temos hoje, na nossa graduação em teologia, a maioria dos nossos estudantes que estudam na unidade da Gávea, porque nós temos uma outra unidade que é do Seminário São José. Ali na unidade do seminário, é claro, a maior parte são os jovens que estão se preparando para receber o ministério ordenado, né? Mas aqui na nossa unidade da Gávea, que é a primeira, mais antiga da PUC, nessa unidade a maior parte dos estudantes de teologia são leigais e leigos. Né? Interessante. Muito interessante. Obrigado pela explicação. Eu só lembro que meu marido na hora perguntou: não tem curso de ritologia, né? Eu falei assim, que eu saiba, não. Ai, que bom. Senão ela Senão queria você fazer saia mais correndo um para lá, curso. né? Mas aqui, por exemplo, nós temos uma disciplina na nossa graduação que é espiritualidade, né? E que justamente discute as principais correntes, né, da teologia espiritual que marcaram a fé cristã. E aí, é claro, a corrente, né, do agostinianismo, onde se insere Santa Rita, ela também é estudada e estudada com atenção. Padre Bimar, muito obrigado. Mas antes de terminar, o senhor poderia dar uma bênção para todo Claro, mundo, claro, né? E com a alegria. página Amada Ritinha está sempre à disposição de vocês, à disposição do santuário. E assim, nossa primeira live não deu certo, mas essa em compensação deu mais do que certo. Muito Que bom. obrigada mesmo. Eu fico feliz, me coloco à disposição também, até para um dia, se você quiser, a gente bater um papo Com teológico. certeza. Eu É um tento compromisso que eu transformar esse assumi. teologuês em linguagem mais Sim. acessível, mas eu me coloco à disposição de vocês e desde já te agradeço, Kátia e demais colegas que aqui estão, pelo valioso testemunho que vocês dão a partir de Santa Rita, da fé cristã. Então, muito É, obrigado. o senhor não sabia, mas a gente, ano passado, quando terminou os festejos de Santa Rita, eu sempre assumo um compromisso com ela. Aí eu assumi o compromisso de incentivar as pessoas a lerem. E nós criamos um clube de leitura, o Flávio, inclusive, faz parte, chama Colmeia de Santa Rita. E a gente leu junto um livro de um jornalista que morava no Rio de Janeiro, faleceu ano passado, o Juan Arias, Uhum, que foi jornalista do El País, cobriu o sim, Vaticano, e ele escreveu um livro sobre Santa Rita. E a gente fez esse estudo. Aí, para este ano, eu assumi esse compromisso da gente entender um pouco mais sobre os santos, sobre o carisma agostiniano, para a gente se aprofundar um pouco mais no conhecimento dessa nossa devoção, para sermos melhores que devotos. beleza. Eu estou à disposição, então, volto, agora que eu já estou craque no Instagram, Agora o senhor vai arrasar. ou não, mas a gente pode depois combinar. Eu vou só afastar um pouquinho Tá bom? a minha telinha aqui, porque eu preparei uma oração justamente para a gente fazer. É uma oração que eu fiz hoje na comunidade, né? Eu não te falei rapidinho. A gente faz também a preparação da festa de Santa Rita pelas redes sociais. Então, eu sempre faço uma mensagem, é uma responsabilidade minha. Esse ano a gente fez de domingo, vai fazer de domingo até quarta-feira, e essa mensagem de manhã cedo ela circula pelas nossas redes sociais, o WhatsApp da comunidade, e assim as pessoas vão também preparando-se para esse bonito dia da festa de Santa Rita. E aí a Amém. oração que eu preparei para hoje, ela diz assim, e com ela a minha bênção. Protegei, Senhor, vossa família, com o constante auxílio de vossa mão, a fim
de que, pela ressurreição do vosso Filho unigênito, defendida de todo mal, essa família possa alcançar os bens celestes, como fez Santa Rita. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. E pela intercessão de Santa Rita, eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sede minha protetora e advogada, ó Santa bem-aventurada. Rita, bem-aventurada. Uma boa noite. Cada região faz uma forma. A gente faz aqui, ó Santa Rita, bem-aventurada. Ó Santa Rita, bem-aventurada. Eu acho que lá em Curitiba eles fazem Rita bem-aventurada. Rita bem-aventurada. Muito obrigada, Padre Bimar. Quero muito conhecer o santuário. Seja está bem-vinda. nos meus planos visitar o santuário do Rio de Janeiro. Já conheci vários santuários, mas do Rio de Janeiro, né, pelo fator histórico, é um dos primeiros na minha listinha. Ótimo. Será muito bem-vinda. Tá bom, minha irmã? E todos vocês também. Então, só rapidinho, endereço, Largo de Santa Rita, sem número, no Centro Histórico do Rio de Janeiro, bem próximo, inclusive, aqui de Museu do Amanhã, Mosteiro de São Bento, é uma região, inclusive, cultural muito, muito interessante. Muito obrigada mais uma vez. Agradeço a Elaine, que também foi muito solícita, fez toda a intermediação. E muito obrigada mais uma vez por sua. Obrigado, Flávio, que sugeriu o seu nome também. E foi muito bom. Acho que todo mundo gostou muito. Foi uma aula também, padre. Não poderia ser diferente com o professor também, né, padre? Seria demitido, né? Mas muito obrigada mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.